Brasil, o trabalho sempre foi um dos pilares da construção social. Mas, nas últimas décadas, esse cenário vem mudando rapidamente. A estabilidade que antes era associada ao emprego formal vem cedendo espaços a novas formas de ocupação, muitas delas marcadas pela falta de direito, insegurança e instabilidade. É o que chamamos de precarização do trabalho, um fenômeno que se expressa no crescimento do trabalho informal, por conta própria e sem proteção trabalhista. Dentro desse contexto, surge a chamada uberização, um modelo que se apresenta como sinônimo da liberdade e flexibilidade, mas que, na prática, redefine o trabalhador como um empreendedor de si mesmo, transferindo para ele todos os riscos, custos e responsabilidades. Motoristas, entregadores e prestadores de serviço passam a depender de plataformas digitais que controlam o ritmo, a renda e até a permanência do trabalho, sem garantias mínimas de segurança ou de direitos. Esse processo não é isolado, ele aparece de formas mais claras em números oficiais. E é justamente isso que o dado do IBGE próximo revela. Segundo o gráfico do IBGE, embora o maior grupo ainda seja de trabalhadores com carteira assinada, somando cerca de 34,8 milhões de pessoas, chama a atenção o tamanho da parcela que vivem sem garantias trabalhistas. São mais de 25 milhões de trabalhadores por conta própria e mais de 12 milhões sem carteira assinada. Números que, juntos, ultrapassam a quantidade de empregos formais no setor público e se aproximam do total de trabalhadores com direitos assegurados. Esses dados mostram que uma grande parte dos brasileiros atua em condições frágeis, sem proteção social, reforçando a expansão da precarização e das formas de trabalho típicas da uberização. Hoje nós estamos aqui na casa de uma confeiteira e nós vamos fazer algumas perguntas para ela. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo certinho. Qual que é o seu nome? Meu nome é Elaine Cristina. O que você trabalha? Sou confeiteira já há algum tempo nesse ramo, né? Mesmo em meio às dificuldades, mas permaneço aqui. Então, posso começar com as perguntas? Pode sim. Você sempre trabalhou aqui na sua casa ou você já trabalhou em algum outro lugar, num lugar mais, um ateliê, uma coisa do tipo? Não, sempre trabalhei aqui na minha casa, desde que comecei a trabalhar por conta própria, né? É que eu trabalho aqui. Já tive outros trabalhos, mas não por conta própria, né? Sim. Esse trabalho, ele garante renda suficiente para sustentar a sua família? Não, infelizmente não. É muito dificultoso porque às vezes tem mês que tem muita encomenda, aí tira um dinheirinho até bonzinho para pagar as contas, mas tem mês que realmente não tem. Aí fica muito dificultoso mesmo. Se não fosse a ajuda dos meus familiares, seria bem difícil mesmo. Sim. E você acredita que os direitos trabalhistas deveriam chegar aos informais? Acredito sim, com certeza. Que assim, né? Eu não tenho 13º, não tenho férias, não tenho dia de descanso, não tenho hora de almoço. Tem dia que quando você tem encomenda, né, eu realmente tenho tempo, porém não tenho dinheiro. Já tem dia que quando tem encomenda é muita correria e não se dá nem para dormir direito às vezes. Tem vezes que eu viro a noite trabalhando para poder dar conta, né, da produção para fazer a entrega do cliente. Sim. Você consegue descansar ou tirar férias? Não, nunca tirei férias, assim, de dizer assim, né, vou tirar férias, vou tirar 15 dias de férias, vou tirar um mês de férias, hoje é meu dia de descanso. Não, por quê? Porque quando aparece encomenda, aí minha prioridade é realmente pegar a encomenda para poder ter o dinheiro para pagar as contas, né? Sim. O emprego informal garante sua tranquilidade financeira? Não, que eu fico sempre aperreada, né, porque é aquilo que eu já falei. Às vezes, quando se tem encomenda, não se tem descanso. E quando
não se tem encomenda, é onde eu me aperreio, né? Que eu fico, meu Deus, não tem encomenda, Senhor. E agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Aí fico preocupada em pagar as contas, né? E aí você consegue pagar elas de alguma forma ou você fica com muitas dívidas? Às Como é a vezes se situação? acumula as dívidas, eu fico realmente aperreada. Se não fosse realmente a ajuda do meu irmão, da minha mãe, né? Que eles me ajudam, às vezes meu irmão cobre meu débito, e depois eu vou, dou jeito de pagar ele e assim se vai. E você consegue planejar seu futuro? Não, não tenho planos nenhum. Eu fico sonhando, tentando fazer planos, mas financeiramente não tem como. Não tem como porque é muito incerto, né? É um serviço incerto, realmente. Como eu já falei, não tem 13º, não tem dinheiro de férias, nada disso, né? Sim, muito obrigada, tá? Por nada. Gente, eu estou aqui com o nosso porteiro da nossa escola, Felipe, e eu tenho 3 perguntinhas para o senhor. Como que você começou a trabalhar nessa atividade? Eu comecei a trabalhar nessa atividade de portaria, sendo aconselhado e observando a área. Como eu percebi que a área tem uma aptidão para a área de segurança, que eu gosto, então eu escolhi essa área, atuei, gostei e nela permaneço até o dia de, se Deus quiser, ser aprovado em um concurso público. Quantas horas por dia o senhor trabalha em média? 44 horas semanais. Como o senhor imagina o seu futuro nesse trabalho? Temporário, porque eu estou nesse emprego que eu gosto, né? Eu trabalhei nele e gostei, e eu pretendo ficar nele até eu passar no concurso público na área militar, seja guarda municipal, polícia civil, polícia militar. Tá certo, muito obrigada. De nada, senhorita. Estamos aqui com... César, O senhor trabalha com o quê? com eletrônica, técnico em eletrônica, especificamente com som profissional. Tenho 3 perguntinhas aqui para o senhor relacionadas ao seu trabalho. Primeira, esse emprego garante sua tranquilidade financeira e uma boa qualidade de vida? Mais ou menos, porque como eu sou autônomo, tem semana que tem serviço, tem semana que não tem, ou seja, tem que ter um equilíbrio para quando tiver os dias bons, que entrar uma rentabilidade, uma remuneração boa, a gente guardar, porque nos dias que não tiver uma rentabilidade boa, aí aquela que teve supre o dia que não teve uma remuneração. Você já sofreu ou presenciou situações de instabilidade? Se sim, como o senhor lidou com isso? Sim, muitas vezes. Principalmente na pandemia. Eu me lembro que quando chegou a pandemia, atrapalhou bastante, mas é como eu tinha falado, a gente que é autônomo, a gente tem que se precaver, ou seja, tem que entender um pouquinho da economia, guardar nos dias que a gente tem o dinheiro, tudo é um equilíbrio. Então, quando chegou a pandemia, realmente atrapalhou não só eu, mas como muitos autônomos, feito eu. E quem não tem um dinheirinho guardado, economicamente, ficou em algum prejuízo. Como o senhor enxerga a diferença entre as condições dos trabalhadores informais e formais? Quem é formalizado é bom porque além de pagar os impostos, né, você fica legalizado, você declara também o imposto de renda e você tem direitos, como por exemplo a pegar empréstimo de banco, a você contribuir com o INSS, porque pode acontecer alguns imprevistos como acidentes, você ficar de cama por alguns meses, você consegue dar entrada no INSS para ter um auxílio. Então, assim, isso garante coisa boa, você é legal. E você está na informalidade, ruim porque você não tem esses benefícios. Você tem que ter um domínio ali no equilíbrio com as contas, porque quando acontecer algumas coisas dessas, você não vai ter ajuda do governo, quando você paga o INSS, e também não vai ter ajuda de empréstimo,
daquele tem um capital de giro maior. Aí então é melhor estar legalizado, é bem melhor. Certo, muito obrigada pela sua participação. O infográfico mostra que a uberização tem criado condições de trabalho duras para os motoboys no Brasil. A maioria desses trabalhadores é formada por homens, cerca de 90%, e quase 60% são pessoas negras, o que evidencia como grupos mais vulneráveis acabam ocupando essas funções. As jornadas são extremamente pesadas. Muitos trabalham mais de 60 horas por semana e mais da metade atua todos os dias, sem descanso. Esse ritmo intenso se reflete nos riscos. 65,7% já sofreram acidente de trânsito trabalhando. Além disso, não se trata de um trabalho temporário. Metade está há mais de 4 anos na função e 43,5% depende exclusivamente das entregas como fonte de renda. Mas mesmo assim, os ganhos são baixos. Quem trabalha por aplicativo recebe, em média, R$ 12,50 por hora, menos que trabalhadores não vinculados na plataforma. No conjunto, o infográfico revela que os entregadores uberizados trabalham mais, ganham menos e enfrentam maior exposição a acidentes. É um retrato claro de como a uberização aprofunda a precarização e fragiliza ainda mais quem depende desse tipo de trabalho para poder viver. Ao olharmos para as pessoas entrevistadas, percebemos que a precarização do trabalho não aparece apenas nos números. Ela se revela nas vidas reais, nos cansaços acumulados e nas histórias que se repetem em silêncio. Cada uma delas carrega sua própria luta para manter a rotina, a renda e a esperança, mesmo em um cenário onde a estabilidade parece cada vez mais distante. A uberização, direta ou indiretamente, atravessa seus caminhos, impondo ritmo acelerado, incertezas constantes e a sensação de que o esforço nunca é suficiente. E é justamente nessa soma de relatos que entendemos o peso desse modelo de trabalho. Ele fragiliza, desgasta e transforma a busca por dignidade em um desafio diário. No fim, as vozes que você ouviu representam milhões de trabalhadores brasileiros que continuam tentando sobreviver em uma realidade que exige muito e devolve pouco. Suas histórias nos lembram que, antes de qualquer estatística, existem pessoas e que cada uma delas merece um futuro mais justo, mais leve e menos solitário, porque num país em que eles ajudam a construir todos os dias, ninguém deveria lutar tanto para apenas existir.